reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum. E São Mateus coloca no evangelho de hoje que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Compadeceu-se daquelas multidões, porque o cansaço transparecia. Mas aqui a palavra de Deus não fala de um cansaço de quem trabalhou muito, o cansaço de alguém que está exausto fisicamente, porque isso todo mundo enxerga. Mas o que só Deus enxerga é aquele cansaço que nós não transparecemos para ninguém. É o cansaço, às vezes, de uma vida sem sentido. É o cansaço de um fazer e não ter resultado. É um cansaço de lutar e nunca chegar em lugar nenhum. Isso cansa. E às vezes é possível você estar vivendo tudo isso e fisicamente parece estar tudo bem. E as coisas parecem estar uma maravilha. Mas aí Jesus, quando ele chega, ele vê o que ninguém vê. Ele tem acesso àquilo que nós não deixamos muitas vezes, para não preocupar ninguém, para não parecer fracassado, a gente não transparece. Mas a vida cansa, viver cansa. E Jesus se compadece dessa multidão. São como que ovelhas que não têm pastor. Não é ovelhas sem pastor, mas como ovelhas que não têm. O que é uma ovelha que não tem pastor? Ela é perdida. Ela não sabe onde achar água, ela não sabe onde achar comida, ela não sabe onde se abrigar das feras, não sabe. É perdida, é vulnerável. Jesus percebe a vulnerabilidade das multidões. E então ele chama os discípulos e diz assim: olha, tem muita gente precisando, me ajudem, vamos cuidar. E qual é a ajuda que os discípulos dão? Qual é a grande mensagem que eles anunciam? O reino dos céus está próximo. Quem é o reino dos céus? É o próprio Jesus. Jesus chama os discípulos, homens normais, com problemas e com temperamentos como os meus e os seus. Não vamos aqui tratar dos apóstolos todos, porque a mensagem que Jesus quer transmitir é outra hoje. Mas Jesus chama para levar à multidão que está cansada e abatida um sentido. E qual é o sentido? Deus. Na primeira leitura do livro do Êxodo, nós estamos aqui já no capítulo 19, o povo vivia como escravo lá no Egito e clamavam por Deus. Um dia estava lá Moisés apacentando o rebanho do seu sogro, viu uma árvore que ardia e não se consumia, uma sarça ardente, e ouvia uma voz que falava daquela árvore. Moisés se aproximou. A primeira palavra de Deus para Moisés foi: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu escutei. O povo sofria no Egito. O povo estava sendo maltratado por Faraó. E Deus escutou a oração deles. Os libertou do Egito. Fez com que as pragas do Egito fizessem com que Faraó expulsasse o povo de lá. Chegaram às margens do mar, os egípcios vindo atrás e o mar na frente, e Deus abriu o mar para que o povo passasse. Chegaram no deserto, começaram a reclamar, Deus fez chover pão. Começaram a reclamar, Deus fez brotar água da pedra. Começaram a reclamar, Deus enviou um bando de codornizes para que se alimentassem de carne. Mas esse povo estava se perdendo no deserto. E aí Deus chamou Moisés lá no monte para conversarem.
Assim deverá falar a casa de Jacó, anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Olha a grande palavra de Deus para o povo no deserto, que é também a palavra de Deus para mim e para você hoje. Deus está falando para Moisés: viu, volta lá e lembra o povo tudo que eu fiz por ele. Lembra esse povo tudo que eu já fiz. Se não fosse eu, será que eles estariam livres do Egito? Com certeza não. E aqui está, queridos filhos, a palavra de Deus para mim e para você. Só tem um jeito de descansarmos das nossas fadigas, dos nossos cansaços: lembrar quem Deus é, lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida. Nessa missa eu gostaria muito que você recordasse tudo que Deus já fez na sua história. Quanta graça já aconteceu, quanto cuidado, quanta providência. Quantas vezes você achou que não ia dar conta das coisas? Quantas situações já se deram na sua vida em que você disse: não aguento? É como as mães sempre dizem: quero sumir, não aguento mais, uma hora vocês vão ver, não vou estar mais aqui. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantos foram os momentos em que a dor visitou, aonde as forças faltaram, aonde a enfermidade chegou na sua casa, aonde a morte levou alguém que você amava tanto, e você disse: eu não vou suportar, eu não vou aguentar. É o desemprego que chega, é os estudos que não vão bem, o casamento que passa por tantos perrengues. E aí, quem te sustentou? Quem é que estava lá para te ajudar? Quem foi que te deu força para passar? Quem foi que te deu coragem para não desanimar? Lembra disso. Lembra disso. Olha o que Deus diz para Moisés falar para o povo, e que diz para que eu fale para você: vistes o que fiz com os egípcios. Quantos egípcios já passaram pela sua história? Quantas vezes as situações pareciam que não ia sair mais nada de bom dali? Quantas vezes o mar já se fechou à nossa frente? E quem é que estava lá para abrir o mar? Quem é que estava lá para que trouxesse a providência? E quando a gente achava que tudo estava perdido, vem Deus com uma palavra, vem Deus numa resposta de oração e nos levanta e nos coloca no caminho de novo. Deus está dizendo: só existe um jeito de descansar das fadigas. Lembra tudo o que eu já fiz. Meu filho, minha filha, para que você chegasse até aqui, para que você se tornasse quem você é, muita coisa aconteceu na sua história que eu sei. Você já passou por muita coisa. Você já enfrentou muitas situações. Com certeza tem gente aqui que já se viu em muitos momentos da vida com a água passando na altura do pescoço, achando que ia naufragar, achando que não ia aguentar. E olha onde você está. Olha onde você chegou. Olha quem você tem se tornado. Olha o que Deus tem feito, e às vezes de modo extraordinário. Em muitas vidas, Deus age de forma assim muito tranquila, muito serena, sem fazer muito alarde. Mas tem outras em que Deus é escandaloso naquilo que faz, para dizer: não, eu estou aqui, calma. Quem é que vive cansado? Quem é que vive abatido? Somente aqueles que esqueceram tudo que Deus fez. Somente aqueles que não lembram mais que nas horas mais difíceis Deus sempre esteve por perto. Existe uma, não sei se é um poema, uma crônica, algo desse gênero, que virou até essas músicas raiz, sertanejo raiz, lembra? Pegadas na areia, caminhando pelas margens da praia, duas pegadas iam se fazendo, de duas pessoas caminhando,
Jesus me chamou para andar com Ele às margens da praia, e eu fui percebendo que por onde passávamos as pegadas iam ficando, porém algo chamou minha atenção. Quando falávamos das coisas mais difíceis que vivi, 2 pegadas desapareciam, ficava apenas uma pessoa caminhando. E assim fomos, até que uma hora eu perguntei: aonde é que o Senhor estava nas horas mais difíceis? Aonde é que o Senhor se fez no momento em que eu mais precisei? Nas situações mais complicadas, aonde estava Deus? Talvez essa tenha sido a sua oração. Uma jovem, eu não me lembro se foi na segunda, terça, num desses dias que o Santo Padre estava lá na Espanha, e num encontro com a juventude, levaram 3 jovens para dar um testemunho para o Papa. E uma dessas pessoas era uma moça, contando a sua história de vida tão sofrida, de tudo que ela passou na sua infância, dos maltratos que ela recebia, de todas as vezes em que ela viu a mãe dela ser agredida pelo pai, de situações em que ele viu o pai quase que matar a mãe na frente dela, de tudo isso todas essas coisas que geraram tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta dor. E ela dizia: quantas vezes eu perguntei aonde Deus estava? Por que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Por que tudo isso? Talvez isso tenha se passado com você. Talvez em algumas situações você também se questionou, ou questionou Senhor, onde é que você estava? E aí voltemos à crônica. Jesus responde: aquelas pegadas na areia não eram suas, eram minhas. Porque nas horas mais difíceis você não aguentava andar, eu te carreguei. É isso que Deus está falando aqui. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia. Meu filho e minha filha, na hora em que a gente não aguenta, não é Deus que desaparece, é nós que subimos no colo dele. É Ele quem nos toma, é Ele quem nos carrega, porque Ele sabe das nossas fragilidades, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe do quanto nós não damos conta. E por isso nos carrega, e por isso nos toma no colo. Por isso, mais uma vez eu digo, amados, vistes o que fiz aos egípcios, lembra do que Deus já fez na sua vida. Recorde de quantas vezes Deus já teve que intervir nas coisas que você viveu, já teve que mandar uma palavra para você mudar o rumo da sua vida, já teve que te chamar a atenção para você sair de alguma situação ruim que você estava, já teve que te dar força para você não desanimar diante das escolhas que fez, teve que enviar pessoas para ser canal de providência quando tudo te faltou. Quantas vezes Deus já passou pela sua história para dizer que Ele está por perto? E aí eu te pergunto, você acha que Ele vai te abandonar agora? Você acha que Deus te trouxe até aqui, que Deus te fez quem você é, para te deixar sozinho nas situações que você enfrenta hoje? Mas é claro que não. Aquele que te sustentou até aqui vai te sustentar daqui para frente. Aquele que te trouxe até agora vai continuar te carregando se a cruz ficar pesada demais, se as dificuldades forem maiores do que as que você suporta, se as coisas não derem do jeito que você planejou. Não se preocupa. Lembra o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia. Meu filho e minha filha, a palavra de Deus hoje que te trouxe a essa missa é: lembra tudo que Deus já fez.
e Ele permanece o mesmo para continuar fazendo até o fim. Quem você se tornou e aonde você chegou é resultado de Deus que não desistiu de você nunca, e Ele não vai desistir agora. Então, não desista dele também. Continua, segue firme. Está cansado, está abatido? Deus vê o seu cansaço, Deus vê o seu abatimento, e Ele sempre vai dar um jeito. Por mais que a messe seja grande e os trabalhadores são poucos, sempre vão existir os enviados de Deus para dizer para você: não desista, não desanime, não pare agora, pois aquele que te trouxe até aqui vai te levar até o fim. E se as coisas ficarem difíceis e você começar a perceber que só tem 2 pegadas andando pela areia, fique tranquilo, Deus te carrega no colo e diz: vamos. Vocês que são pais sabem muito bem disso. Vocês saem com os filhos e de repente dizem assim: não aguento mais, está doendo minha perna, me carrega. E você faz o quê? Carrega. É assim que Deus faz com você. É assim que Deus já fez comigo tantas vezes. Tantas vezes. Em muitas situações da vida, nós temos que chegar e dizer assim: Deus, estou precisando de colo. Me carrega porque eu não estou aguentando. Me carrega porque eu não estou dando conta. E Ele pega a gente e leva. A hora que Ele percebe que as forças se fizeram, coloca no chão de novo e daí: anda mais um pouco, caminha mais um pouco, vamos lá. Talvez essa missa seja isso hoje na sua vida. É Deus te dizendo: vem aqui, deixa eu te pegar no colo um pouco. Você está cansado, né? Você está cansada. As coisas estão difíceis, não está fácil, né? Está dando vontade de parar, está dando vontade de desanimar, jogar tudo para cima. Viver está difícil, né? Ser você, eu sei que não é fácil, porque ser eu sei que não é. Como é difícil ser eu mesmo. Como eu me dou trabalho, como eu me canso. Eu sei que não é só comigo, eu sei que com você também é assim. Eu sei que ser você não é fácil. Cansa ser você mesmo. Deus está dizendo: eu estou vendo o seu cansaço. Vamos lá, sobe no meu colo um pouco, deixa eu te carregar, refaz as suas forças. A hora que você estiver bem, caminha de novo, avança mais um pouco, não desanime. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei como asas de águia. Eu vos trouxe a mim. Deus te trouxe, deixa Ele te carregar, e quando suas forças se refizerem, continue caminhando, porque temos muito mais para conquistar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.